Estamos de volta. Os impactos sociais causados pelo ódio, pela intolerância e os desafios a enfrentar. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Para essa conversa estão aqui comigo Rafael Alves Lima, psicanalista, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, e Djamila Ribeiro, mestranda em Filosofia Política da Unifesp e colunista do site da Carta Capital. O ódio pode ser considerado um sintoma da recusa ou do medo do outro? Se puder, um ponto crucial desse debate sobre a aceitação das diferenças seria a atuação sobre os mecanismos sociais que transformam as diferenças em desigualdades. Dá para falar isso, Rafael? Olha, eu diria que essa primeira parte estou completamente de acordo, assim, né? O ódio como uma espécie de sintoma, né? Como uma espécie de afeto político aí que vai ganhando vai ganhando centralidade na medida em que você vai abrindo espaço para que ele se promova, para que ele se afirme enquanto tal. Um pouco na linhagem do que a gente estava falando antes. E a transformação da diferença em desigualdade, né? Bom, diferença, ela é um tema muito nobre, assim, né? Para que a gente precisaria pensar. Bom, a subjetividade, ela se constitui na diferença, desde a diferença, né? Uhum. Como a gente vai criando maneiras de tolerar as diferenças, de lidar com as diferenças, de respeitar as diferenças, é um processo que acompanha a gente desde que a gente é, enfim, muito bebê, né? Enfim, quando a gente descobre que a gente não é o mesmo corpo da mãe, vamos enfim, fazer um jogo psicanalítico, e desde essa diferença matricial até todas as outras que os sujeitos em sociedade têm que aprender a lidar, aprender a manejar ao longo da vida. Bom, isso tudo é uma coisa muito complexa, né? Sempre há uma dimensão da desigualdade, digamos assim, mas não que essa desigualdade deva se refletir, enfim, em um projeto político mais largo, na manutenção das desigualdades sociais. As diferenças, elas sempre vão existir, né? A questão é como a gente pode criar maneiras de organizar os nossos modos de pensar para lidar com elas. Por exemplo, ter uma diferença de ser diferente do outro, né? Como a criança é da sua mãe, ainda que sofra muitas influências dela, do pai, da família, etc. Né? Somos aqui, cada um de nós que estamos aqui conversando agora, quem está aqui dentro do estúdio, na técnica, acompanhando o programa, são pessoas diferentes, pensam diferentes, sentem diferentes, são diferentes em relação a si mesmos, né? A gente não pensa igual que pensava há um ano atrás, há 2 anos, não sente igual, nosso corpo não é igual, né? E assim por diante, né? Então a gente tem que conviver com o acontecimento, com as diferenças todo o tempo. A diferença em relação ao outro, né? E as diferenças em relação a gente mesmo. Né? Muito bem. Agora, isso é uma coisa. Desigualdade é outra coisa. Quer dizer, o fato de ter mais milhões no banco do que a população que não tem nada, não torna diferente do ponto de vista de ser melhor do que a população que não tem nada, de dever ter privilégios e possibilidade de ascendência ou de exploração daqueles que têm menos. Então, desigualdade social, na verdade, não é fruto de uma diferença, né? Dessas diferenças individuais. Ele é fruto de talvez, de uma corruptela, né, do exercício das diferenças entre nós, de pegar uma diferença e tentar submeter as outras àquela variedade, digamos, né? Dizer assim, ó, o homem adulto, branco, ocidental, é melhor do que todo o resto, do que a criança, do que o velho, do que a mulher, do que o negro, né? Então ele domina, ele deve dar o padrão, né? Isso não é diferença, isso é tomar uma diferença, né, como se ela fosse razão suficiente e adequada para gerar desigualdade, para gerar poder, né, de um sobre o outro. Eu sempre falo, diferença é bom, todo mundo é diferente, né? O problema é que a gente vive numa sociedade onde diferenças significam desigualdades. Esse que é o problema. Né? Esse é que é o problema todo. Então, às vezes, quando as pessoas chegam para mim e falam, mas eu não vejo cor, eu falo, veja a cor, eu sou negra, qual o problema de eu ser negra?
Né? Não tem problema nenhum, eu sou negra, o outro é oriental, nós somos diferentes. Sim, o um é negro, outro é amarelo, outro é branco, outro é vermelho. Isso não tem problema nenhum, nós somos E diferentes. não é para não ver. E não é para não ver, porque para ver. É para ver. Qual o problema no fato de eu ser negra? Nenhum. O problema é que nessa sociedade ser negra tem uma valoração diferente do que é ser branco, que se criaram... Ou seja, gera uma consequência de desigualdade, né? Valores hierárquicos de humanidade, inclusive. Esse que é o problema, né? Ser diferente jamais. Agora, esse significado que a gente tem nessa sociedade, né? De a gente hierarquizar vidas a partir do que a pessoa é, né? Se você é branco, se você é negro, você sabe que você está numa escala menor, porque nessa sociedade é assim que essas coisas funcionam. Essa que é a questão e é isso que tem que ser discutido e enfrentado, né? Não o fato de sermos diferentes na nossa humanidade. Exato, e justamente, né? Acho que uma das piores reações que se vê hoje em dia em relação à diferença é a construção do muro, digamos assim, né? Um pouco na linhagem do que o Christian Dunker tem tratado ultimamente, que é uma espécie de condominização da vida, né? Vivemos como se fosse num condomínio. Uma sociedade de condomínio. Quer dizer, você constrói um muro que segrega, né, quem está dentro, quem está fora, e isso acaba que sendo... segrega quem está dentro, supondo que dentro é onde você tem domínio sobre a sua vida, né? Com domínio. Isso. Aqui fazendo mal, usando a palavra condomínio. Então, assim, aqui eu tenho segurança, aqui eu pago a minha segurança, eu levo os muros, eu fico dentro do meu prédio, eu vivo na minha particularidade. Ou seja, me nego à vida, à política, né? A vida na polis, a relação com as diferenças, o convívio com essa alteridade, com o outro, com as outras pessoas, com os outros grupos. E ao me fechar, tenho medo de andar na cidade. Qualquer coisa, qualquer diferença em relação a mim, ao meu grupo, aquilo que a minha identidade, né, me ameaça. Tá certo? Isso é exatamente o movimento contra a democracia, né? Quais são os elementos para a gente ir adiante? O que precisa ser feito na educação, na política, na vida institucional, na disputa por corações e mentes? Não, a gente precisa disputar a mentalidade mesmo, como eu falei, né? E o que a militância já vem fazendo há muito tempo, eu acho, que é tentar trazer esse debate, né, para a sociedade, porque é uma falta de maturidade que a gente tem para debater certas coisas. O primeiro passo é perder o medo de debater. Né? Não, eu sou assim mesmo e acabou. As pessoas às vezes não querem nem debater, nem sair do seu lugar, né? Se a gente quer mudança para a sociedade, as pessoas precisam entender que elas vão perder algumas coisas. Quem está no lugar de privilégio tem que estar disposto a, né? O primeiro passo é parar de negar o privilégio, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Ah, eu não tenho privilégio nenhum, tudo que eu tenho foi por mérito meu. Em vez de perceber que tem um sistema que beneficia certos grupos, né? O primeiro passo é não negar o privilégio. E o segundo é, se você quer mudança, tem que estar disposto a perceber que você vai ter que entrar em confronto, que você vai ter que conversar e que você vai perder certas coisas, né? Não adianta achar que as coisas vão vir cair do céu e vão vir assim do nada, né? E eu percebo isso, às vezes, de muitas pessoas. Não, mas eu acho que vocês estão certas, feministas, mas eu tô aqui na minha. Não, faça aí, né, a pessoa perceber que ela também é responsável por mudar a sociedade. Né? Não somos só nós, negros ou mulheres, que temos que lutar contra o racismo, contra o machismo. Se eu sou discriminado, alguém me discrimina. A gente tem relações de gênero, relações raciais, e as pessoas precisam começar a perceber que elas também são responsáveis por manter as coisas como estão. Né? Não é uma questão, isso a gente percebe muito, não é chegar e falar pela mulher, pelas questões, não é isso, mas perceber do seu local de homem quanto de privilégio que você tem, quanto que você pode discutir. Se você é professor, por exemplo, quanto que você pode trazer esses assuntos para a sala de aula. Se você é empregador, você empregar mulheres, pagar salários iguais. O quanto que você é responsável também por isso. Né? Perceber que existem relações, né? E que todo mundo é responsável pela mudança, da mesma forma que se você não faz nada, você é responsável também por manter as coisas como estão. Né? Rafael. Não, tô totalmente de acordo. E eu acrescentaria que para que esse empoderamento possa vir a acontecer, né, para além das condições dadas, né, o empoderamento é quase como um passo seguinte. Esse empoderamento ele precisa acontecer no espaço público, né, que é o espaço onde as pessoas, né, que
foram privadas de falar historicamente, né, e que são, no final das contas, as que têm legitimidade a partir da qual um certo discurso pode ser veiculado, né, esse espaço é o espaço público, quer dizer, isso, enquanto estivermos ainda dentro dos condomínios, digamos assim, para aproveitar a metáfora anterior, o debate ele não consegue se espalhar, ele não consegue, então, educação é fundamental, né, pensando especialmente em educação pública ou voltada ao público. Acho que todas as iniciativas que tenham essa vocação pública têm que se haver com isso, porque... Agora, isso que você está dizendo, outro ponto fundamental, né? Você está dizendo, esse espaço de debate, esse espaço de transformação tem que ser público. O que significa que ser público também não é uma dádiva, não cai do céu. Se a gente privatizou os espaços, né, colocou-os, encarcerou esses espaços nos condomínios, nas instituições, nos guetos, etc., etc., fazê-lo público precisa de política pública, né? Quer dizer, precisa disputar também os espaços por dentro do poder, diria, para poder gerar políticas públicas de fato emancipadoras. Nós precisamos disputar esses espaços de poder no parlamento, no judiciário, no executivo, na sociedade, nos sindicatos, na associação de bairro, nos movimentos populares, sociais. Djamila. Acredito que sim. É por isso que eu acredito muito na organização popular. Existem vários grupos que fazem trabalhos muito bacanas mesmo, de ocupação mesmo, de ocupar os espaços, né? Na USP teve um grupo que ocupava as salas mesmo para falar de questão racial, para falar de cota. A gente precisa ocupar esses espaços, né? Porque, historicamente, disseram que aqueles espaços não eram para nós. E acontece que muitos de nós, a gente acaba acreditando nisso, que não é para nós. E o espaço é nosso, né? A gente, é um direito nosso, ele nos foi tirado. Né? Então, a gente realmente tem que ocupar esses espaços, perder esse medo e tentar convencer as pessoas que esse é um espaço legítimo nosso. Eu acho que tem que disputar, sim. Claro que, pensando de uma maneira mais... emergencial, eu penso, né? Porque a gente vai ocupar esses espaços, mas as estruturas ainda estão lá. Porque eu sempre falo, né? A utopia é a gente mudar as estruturas. A minha utopia está lá, né? Para, como diz o Galeano, para que eu não deixe de caminhar, né? O objetivo final, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que, né? A gente sabe lá quando que a gente vai conseguir isso. Então, eu penso que a gente precisa fazer isso. Né, ocupar os espaços mesmo e entender que ele é nosso, né? Ele nos foi tirado. Você vê, ano passado, a questão dos rolezinhos, por exemplo, no shopping center, as pessoas assustadas porque garotos da periferia estavam indo ao shopping. Né? E se você parar para pensar em São Paulo, tem jovens que nunca foram ao cinema, que nunca foram ao teatro. A gente tem a questão geográfica muito excludente também em São Paulo, com transporte público caro, que as pessoas da periferia não conseguem vir ao centro e muitas vezes acham que não têm direito ao centro. Né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que eles têm que vir para o centro, penso também que a gente tem que ir para as periferias. A gente também tem que romper com essa visão de que a gente não tem que ir. A gente tem que descentralizar também a questão. Por isso eu faço muito questão de ir em eventos na periferia, de ir em coletivos, porque a gente precisa também quebrar, né, com essa noção, né, do centro, né, de como se nas periferias não existisse cultura, não existisse... E pelo que a gente vê, é exatamente o contrário. O contrário. Né? A periferia tem feito talvez um movimento, do ponto de vista da cultura e das transformações, nas grandes cidades ao menos, né, os mais vivos. Sim, né, nos últimos anos. Né? Rafael, e as políticas públicas? Olha, bom, como você tinha dito, eu faço parte de um grupo que realiza atendimentos a vítimas de violência de Estado, e uma das ideias é de transformar isso em uma espécie de política pública. Quer dizer, para além do grupo, né, eu acho que desde a psicanálise, aí respondendo, a gente na psicanálise se desligou muito assim, das políticas públicas, né, especialmente das políticas públicas de saúde mental. Existem coisas pontuais, mas eu acho que esse é um debate que precisa ser resgatado. Eu acho que a psicanálise muitas vezes se condominizou e é o momento mesmo de quebrar os muros, né? Um pouco nessa linhagem, assim, vou aproveitar para falar de um lançamento de um livro que eu estou organizando. Que você trouxe aqui. Que eu trouxe aqui, que chama Clinicidade, vou deixar aqui
presente para você Vou e mostrar. para a produção. Eu organizei, vai estar sendo lançado no dia 15 de agosto, às 13h30, na Passagem Literária da Consolação. Uma das ideias é justamente isso, né? Um pouco que a psicanálise, que os psicanalistas, né, possam ir, não por acaso vai ser na Passagem Literária da Consolação, que é um corredor público, possam ir se apoderando e disputando esse espaço da polis, esse espaço da cidade, né? O título é esse. Então, desde a psicanálise, o que eu acho que precisa ser feito é isso, assim, não ficar, não se privatizar nos consultórios, mas trazer o discurso psicanalítico ao público, porque o saber psicanalítico tem muitas coisas a dizer e muitas coisas a se reformular do público para si próprio, e não fazer com que a clínica seja só essa clínica do consultório, essa coisa que tem esse tom privado. Não é isso, né? Certamente não é isso. Essa é a minha militância, será? Talvez. Sim. Talvez. Jamila, Rafael, eu agradeço. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas acho que foi uma boa conversa. Quero agradecer também o presente aqui em nome da produção do Melhor e Mais Justo. Os livros que a gente recebe aqui ficam na produção para que todos possam ter acesso, ler. O Clinicidade, Psicanálise entre Gerações. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta, mas eu queria dizer que, pegando carona aqui numa fala da Djamila, que essas coisas, né, combater o ódio, criar uma sociedade melhor e mais justa, se faz no tempo, processualmente, né? Não é pelo fato de que a gente dá eventualmente um passo atrás em determinados momentos da história, que significa que a gente não pode continuar avançando na sequência, né? E imaginar que amanhã não estará tudo pronto e tudo resolvido também não é motivo para a gente desanimar. É preciso entender que construir as utopias leva tempo, leva gerações, mas que a gente não pode parar. Um forte abraço.